Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi pessoal, tudo jóia? Hoje é o primeiro episódio gravado para o ano de 2024. Hoje é dia 3 de janeiro e ontem estava zapeando o Instagram e vi o post de uma amiga que eu admiro demais. Uma pessoa não só de um coração gigantesco, como de um profissionalismo e uma competência enorme. E eu vi um post que me chamou muita atenção em relação ao trabalho dela, em relação ao que ela oferece para o mundo. E isso me colocou para pensar sobre viradas de ano, inícios e finais de ciclos, né? Que a gente renova a nossa esperança, que a gente faz uma lista de tarefas, de desejos, de expectativas, de objetivos. E chega no fim do ano, muitas vezes, a gente olha para aquela lista e parece que ela tá cheia de teia de aranha, assim, meio suja de café e aquilo meio assim, a gente não sabe muito bem nem por que a gente colocou aquilo na lista e de novo ficou para trás. Ou a gente conseguiu algumas coisas e ainda assim fica uma sensação meio esquisita, parece que não adiantou muito, aquele buraco e tal. E aí eu fiquei pensando em relação ao início do ano e como a gente se relaciona com as prioridades que a gente coloca na nossa frente, né? Como que a gente lida com o futuro, com as escolhas, com o que a gente quer e qual é o lugar que a gente se coloca nessa lista? Em que momento a gente realmente faz essa lista olhando para dentro e não para fora? E que diferença faz quando a gente faz essa lista desta forma para que chegue no fim do ano e a gente olhe para trás e a gente entende que mesmo não sendo fácil, valeu a pena. E aí eu lembrei de um livro que eu li há um tempo e curti, assim, chama A Coragem de Não Agradar. E aí tem um pedacinho dele, né? Vou só ler um pedacinho que eu acho legal. Abre aspas. A coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. Fecha aspas. E aí, quanto dessa lista de ano novo a gente está atendendo expectativas externas ao invés de realmente ser quem a gente é e colocar a nossa melhor versão, a nossa melhor oferta para o mundo do que a gente pode ser e se escolher dentro dessa lista de prioridades e não fazer um monte de tarefas. Então, para falar sobre isso, eu chamei a Sabrina Cavalcante, maravilhosa, que fala sobre e estimula, eu acho que a Sá provoca e convida as pessoas para se escolherem. Então, seja bem-vinda, Sá, no sofazinho da construtora. Ai, obrigada, Mari! Que honra estar aqui juntinho! Eu que já sou fã aqui do podcast, gente, sou sua fã. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar podendo compartilhar isso que a gente vive, né? De ter coragem para a gente se escolher. É isso aí. Que o ano termina e o que a gente faz, né? A gente fica com expectativas externas sempre. O ano vai ser maravilhoso, não vai ser maravilhoso, mas o que a gente vai fazer para isso, né? Quais são as nossas mudanças internas que a gente vai fazer ou as mudanças que a gente quer fazer, que a gente começa por dentro da gente, né? Porque o ano vai ser novo, mas a gente continua velho. Se a gente não mudar nada, a gente continua a mesma pessoa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu gosto sempre de falar, né? Você vai fazer um ano novo. O seu ano novo é você que faz. Porque de fato é, né, Mari?
Assim, a gente passou 2023, o que foi que a gente fez? A gente viveu aquilo que as pessoas queriam que a gente vivesse ou a gente verdadeiramente fizemos as nossas escolhas? E a gente parte do princípio que cada vez que a gente faz uma escolha, a gente tem uma renúncia, a gente deixa algo, e isso é doloroso, porque a gente ter coragem para a gente se escolher, a gente olhar e dizer assim, o que é que eu vou abrir mão? E muitas vezes as pessoas não querem abrir mão mesmo, por dor, por conforto, né? Por um lugar seguro, porque mesmo na dor, às vezes é um lugar seguro. Então, o que é que a gente vai fazer com esse 2024 que está vindo aí, né? Esse novo ano cheio de esperança para a gente. O que é que a gente vai escolher para a gente? O que é que a gente vai escolher mudar na gente? Quais são os hábitos que eu escolho mudar? Que eu quero mudar? Não é que eu tenho que mudar. Isso muda o jogo, muda o rolê, né? Quando a gente fala eu quero, eu escolho ou eu tenho que. Eu tenho o que, você carrega uma obrigação. Ah, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O seu posicionamento, a sua fisiologia muda quando você fala eu escolho. Não, eu escolho fazer isso. Né? Nem sempre a gente escolhe, a gente faz o que a gente quer, mas a gente escolhe fazer porque é necessário, porque é importante, porque vai levar a gente para um outro caminho. Então, eu sempre falo para as pessoas elas começarem mudando as palavras, Mari, que elas usam. Que isso muda tudo, né? Eu não tenho que nada, eu escolho fazer. Eu escolho estar aqui com você. Eu não tenho que vir só porque você me convidou, é porque eu escolho estar aqui, arrasar e falar. E assim a gente tem que olhar. Ah, não, eu tenho que trabalhar. Não, você escolhe ir para a empresa que você está e você trabalhar. Porque você também pode escolher diferente. Então, isso traz leveza, né? Porque isso bota a gente no lugar de protagonista, né, Mari? Quando eu falo eu tenho o quê, eu estou sendo obrigada por algo. Quando eu falo eu escolho o quê, eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida, sobre o meu posicionamento, sobre... Eu fico protagonista mesmo da minha vida. E eventualmente também você assume as consequências, né, sabe? Que aí você sai de um lugar de a culpa não foi minha porque eu fui obrigada a fazer, né? Eu não tive escolha, eu não tive opção. Exato. A sujeita a uma consequência de talvez não sair conforme Sim. planejado, ou talvez o rumo da prosa ser outro, daquele que você estava imaginando, e aí você tem que lidar com isso. Né? E é o que a gente estava falando antes, e é a vida, né? É isso, é você lidar com o que se apresenta. E até assim, agora na virada do ano, né? Eu fiquei meio resistente de desejar feliz ano novo, né? Que eu falei, cara, não tem garantia nenhuma de que vai ser um feliz ano novo. E eu desejei coragem, desejei amor, desejei colo, desejei que as pessoas estejam ao lado de quem elas amem e que façam boas escolhas, né? Eu acho que quando a gente, obviamente, dá feliz ano novo, a gente deseja isso tudo dentro do feliz ano novo. Mas muda, eu acho que essa forma de olhar e falar assim, cara, você faz o seu ano, mas que você, dentro disso, você faça escolhas que te aproximem de quem você é, de quem você quer ser, da vida que você gostaria de ver, do mundo que você quer ver, do mundo que você quer construir. E antes que a gente se alongue muito, eu já vou te perguntar, porque eu vou embora, né? E aí eu esqueço de perguntar. Não, e aí deixa eu só abrir um parênteses nisso que você está falando, que eu acho super importante. É sobre a gente assumir as responsabilidades. E a gente vive num mundo que ele foge das responsabilidades. A autorresponsabilidade é uma coisa que já veio ancestralmente, né? Desde lá que o mundo, da criação do mundo, né? Porque eu acredito que eu não vim do macaco, né? Então a crença que eu vim, né? Da formação do mundo lá. E desde lá, as pessoas, desde lá de Eva, quando comeu a maçã, de Adão, quando nananã, eles não assumiram a responsabilidade. Então, assim, quando você vai olhar, a gente carrega uma coisa, Mari, de terceirizar a responsabilidade. Então, se eu faço uma escolha, eu me responsabilizo pelas consequências. Mas o que a gente observa de um modo geral? Ah, eu não vou fazer isso, não. Porque, não,
Fulana, o que é que você acha que eu devo fazer? Aí Mari me fala, Sabrina, eu acho que você deve fazer isso. Aí eu faço. Aí dá uma merda. Aí eu falo assim, menino, foi porque Mari disse para eu fazer isso. Não, amor. Você é completamente adulto. E para mim, um dos pilares, Mari, sobre a gente se escolher e a gente ter coragem para escolher, para a gente se aproximar da gente, é a gente assumir essa responsabilidade. A gente parar de terceirizar tudo que acontece na nossa vida é o outro. Então, é o governo, é o marido, é o irmão, é a mãe, é o filho. É tudo menos você, que é o alecrim dourado, que não assume a responsabilidade da sua vida. Faz sentido, amiga? Total. E assim, assumir a responsabilidade não só do sucesso ou do fracasso, né? Porque aí também a gente também entra numa dicotomia que ela é muito limitada. É de viver a experiência, de se permitir viver a sua vida, o seu caminho, e não o caminho de outra pessoa. Porque pode ser que dê muito certo, né? Você vá uma carreira brilhante, etc e tal, mas isso não te faz feliz. Exato. Não é sobre dar certo ou dar errado, né? Não tem nada a ver com isso. Não. É uma escolha de você estar dentro do seu próprio caminho. Na sua jornada, né? Na sua jornada conectada com você. Porque sucesso é muito relativo, né? E deixa a gente muito preso, né? Numa caixinha, né, Mari? Não é sobre isso. O que mais a gente faz na nossa vida, todos os dias, são escolhas. Toda hora. Então, simbora, senão a gente vai aqui, minha filha. A pergunta é, Sabrina Cavalcante, que mundo você quer construir? Me conta! Meu Deus, eu quero construir um mundo onde as pessoas, né? Eu falo muito para mulheres, mas de uma forma geral, que as pessoas elas possam fazer escolhas e responsabilizar por suas escolhas. Porque quando a gente constrói um mundo onde a gente assume a responsabilidade pelas nossas escolhas e a gente para de terceirizar, Mari, isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, nossa, assim, em 2018 foi quando eu comecei a despertar sobre a autorresponsabilidade e isso mudou a minha vida. Então, eu sou essa pessoa que vou sempre estar falando de autorresponsabilidade, que eu quero trazer esse despertar para o mundo, né, para as pessoas, para que as pessoas olhem, elas tenham coragem de se escolher a partir desse lugar de autorresponsabilidade. Então, essa é a voz, é a coragem, a autorresponsabilidade, mentalidade, para que as pessoas, despertem, para que elas possam viver tudo que elas têm, tudo que tem aí acesso para elas viverem. Agora, Sá, o que me ocorre de cara, né, e quando eu comecei a fazer algumas escolhas diferentes também, e por isso que eu trouxe o livro, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, inevitavelmente, e aí é uma linha muito tênue, né? Inevitavelmente a gente começa a desagradar. Ou pelo menos a gente foge da expectativa que as outras pessoas têm em relação a gente, ou pelo que conhecem da gente, supõem que a gente deveria fazer, agir, se comportar de X, Y, Z formas. E isso é uma das consequências, entendo eu, que é uma das consequências de se escolher, né? A gente lidar com isso, lidar com o desagrado alheio e lidar com, muitas vezes, e aí sim a linha tênue de você ser considerado egoísta dentro das suas escolhas. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho assim, o que é a gente colocar os nossos limites, que é diferente de ser egoísta. Sim. E a gente ter essa sustentação interna para poder fazer essas escolhas. Porque não é trivial. Assim, a gente se escolher quando a gente está fragilizado ou em determinada situação que você depende de um contexto de outras pessoas, né? De você se sustenta através do olhar do outro, a partir do momento que esse olhar não aprova mais, você fica muito fragilizado. Então, ele é um movimento, esse movimento de se escolher, ele é um movimento de dentro para fora, totalmente. De você se fortalecer
para conseguir fazer as suas escolhas alinhadas com a sua jornada, o seu propósito, o seu caminho, né, o nome que a gente for dar aqui. E que ainda que desagrade, ainda que seja visto como egoísta, você sustente. Uhum. E você tenha a tranquilidade de entender que não é para fazer mal a ninguém, mas sim para se fazer bem. E para, né, se amar, se respeitar, colocar os seus limites daquilo que você precisa para seguir em frente. Então, o que você acha disso tudo? Vamos... Gente, eu acho muito fantástico. Assim, pode ser umas 5 horas de podcast? Porque é tudo isso na mesma hora, no mesmo instante. Porque vamos por partes, né? Nós, como seres humanos, a gente já vem com essa necessidade mesmo de aprovação, aceitação e amor, né? E afeição. Então, a gente tem uma necessidade mesmo desse lugar. Então, quando a gente trabalha internamente, a gente fortalece que esse amor que a gente projeta e essa aceitação e tudo que a gente espera do outro, ela já está dentro de nós, é um passo que a gente precisa alimentar e fortalecer. Um outro lugar é como a gente, nessa linha tênue, a gente não ser egoísta, porque os rótulos quando eu me escolho, todo mundo fala que é egoísmo. Uhum. Mas quando o outro se escolhe, não é. Como é que pode, né? Como é que pode, né? O mesmo pau que bate Chico, bate em Francisco. Calma, né? Então, assim, e tem uma coisa do nosso lugar, da gente olhar pra gente e a gente perceber o nosso lugar. Eu e você, a gente fez transição de carreira, a gente fez escolhas, e foram escolhas super desafiadoras. Muita gente não entendeu nada, e muita gente ficou, meu Deus, o que é isso e tal. Existe uma única coisa que é a nossa vida, e são as nossas escolhas, e a gente vai lidar com as consequências e as responsabilidades do que a gente fez. E quando a gente faz uma escolha que isso está conectado com a gente, que não é sobre birra, não é sobre competição, né, de posicionamento, porque tem isso, né? Não vou porque não. Isso traz tranquilidade no nosso corpo. Então, eu sempre falo para as pessoas perceberem no corpo, porque o nosso corpo deixa marcas. E o nosso corpo já fala para a gente. Então, por exemplo, você me convidou para fazer esse podcast. Eu aceitei porque, para mim, está conectado com o que eu acredito, com você que traz e carrega o que eu acredito dentro do meu propósito, e estamos conectadas. E aí, meu coração leve, maravilhoso, eu aceitei. Eu não sei, eu aceitei para agradar. Outras pessoas já me chamaram para fazer podcast. Eu falei, agradeci e não fui. Porque eu não vou para agradar a outra pessoa. Porque a primeira pessoa que eu tenho que agradar é a mim mesma. Sabe por quê? No final das contas, Mari, quando a gente vai dormir, a gente pensa assim, dentro do meu dia, quantas coisas eu fiz para me agradar? Quantas vezes eu disse sim para mim e quantas vezes eu disse não para mim, querendo dizer sim, mas disse sim para o outro. É muito angustiante. Então são pequenos exercícios que a gente vai fazendo no dia a dia e coisas mais simples que é para as pessoas que estão ouvindo a gente poder praticar. É uma amiga que você não está afim naquele momento de conversar com ela, te chama para sair e aí você fala assim, olha, obrigada pelo convite, mas agora eu não vou. Você não vai para agradar aquela pessoa. Você vai porque naquele momento você quer ir ou você não quer ir. É desafiador? É muito desafiador. Porque a gente fica assim, o que é que eles vão pensar? O que é que as pessoas vão dizer? O que é que as pessoas vão... Gente, a gente tem que partir do princípio que as pessoas, elas vão falar de qualquer maneira. E sobre a perspectiva delas, né, Sassi? Delas, da a história interpretação delas, da vida a partir do ponto de vista delas, né? E quando a pessoa projeta algo na gente e tem uma expectativa sobre a gente, isso fala sobre ela, sobre a história dela, sobre o que ela carrega, sobre o que ela viveu na infância, sobre... Então, por exemplo, porque às vezes os pais projetam que os filhos têm que ser funcionário público para ter segurança. E aí os filhos não seguem essa carreira e os pais, né, ficam a vida toda reclamando, ou os filhos fazem isso para agradar os pais e são frustrados naquilo
onde eles estão. Porque, inevitavelmente, estamos fadados ao fracasso se a gente escolhe agradar todo mundo. Ponto. Acabou. A gente não se agrada, né? Não sobra tempo pra gente se agradar. Não, sobra tempo pra gente pra gente olhar pra nossa vida, pra gente se agradar. E agradar não é a gente fazer skincare, a gente não é dermatologista, não é assim. Não é essas coisas que é de Não é autocuidado, mimo, né? é. Não é, isso é bônus, minha gente, isso é bônus. É muito mais, é nas pequenas atitudes da gente, entendeu? É a gente virar um ano e a gente falar assim, poxa, isso aqui tá muito desafiador para mim, eu escolho não seguir isso aqui em 2024. E eu vou escolher fazer isso, eu vou escolher mudar, eu vou escolher... Mari, quantas pessoas a gente ouve, você atende, eu atendo, que está na empresa e trabalha e está completamente sem vida, fazendo o que fazem. E elas não escolhem sair. E sabe qual é a fala? Não, eu vou perder tudo. Amor, você já está perdendo, que é a sua vida, que é o mais importante. O que é perder? O que é isso? Então, são muitas coisas e são pequenos atos que a gente pode fazer, pequenas escolhas que a gente pode fazer durante o nosso dia que vai conectando com a gente e isso vai mudando o nosso posicionamento, né? A nossa fisiologia, o nosso jeito, até o jeito da gente se portar no mundo muda. Porque quando eu começo a me escolher, eu me sinto mais autoconfiante. Porque eu tô sendo responsável por mim e eu tô escolhendo. E eu sinto muito que, às vezes, a minha escolha, a sua escolha, não agrada as pessoas. Mas as pessoas não vivem a nossa vida. As pessoas não deitam no nosso travesseiro. As pessoas não estão na nossa cabeça. E, às vezes, a gente tem visão, e a visão ela é individual, de coisas que o outro também não está vendo. E, assim, para que todo mundo possa, que está ouvindo a gente, se escolher um pouco a cada dia, porque ninguém sai de eu não escolho nada, eu sempre faço tudo pelo outro, que a gente chama que tem na nossa mente tem um sabotador que chama prestativo, que eu sempre estou prestando sempre tudo para o outro e não estou me escolhendo. Ninguém sai do 0 para 100. A gente sai do 0 para 1 e a gente vai ensinando a nossa mente que a partir disso eu estou me escolhendo. E é todo dia, é toda hora. E a gente, Mari, é toda hora. É numa ligação. É em todo momento. A gente estava dando um exemplo hoje, né? Vai chegar o fogão. Me espera daqui a 20 minutos? Não espero. Tá bom, então vou fazer o quê? Não tem... Assim, eu não vou deixar tudo aqui sair feito uma desesperada e não sei o quê e fazer na minha vida um transtorno. Não, calma. Aí você senta e você tá comendo, você, pô, que bom que eu me escolhi, que bom que eu tô aqui. E aí depois a gente... Então, são pequenos atos que a gente pode fazer na nossa vida, no nosso dia. Porque a gente não muda, a gente não faz grandes mudanças se a gente não tiver micro hábitos mudando isso. Então, eu quero ser uma pessoa que eu me escolho, que eu faço, mas você não é essa pessoa hoje. Você vai fazer isso pontualmente, um pouquinho todo dia. E tem algumas coisas que a gente, muita gente que já deve ter ouvido falar isso, é que, gente, máscara de oxigênio é primeiro na gente. Não tem como eu ajudar o outro, não tem como eu estar bem, não tem como eu estar fortalecida emocionalmente se eu não cuido de mim. Porque às vezes a gente está vivendo um caos, eu estou dando suporte a todo mundo, mas eu estou completamente distraída. Não, primeiro eu preciso me cuidar, eu preciso me fortalecer, eu preciso para depois, sim, se eu tiver recurso suficiente, eu ajudar o outro. Se eu tiver recurso suficiente para fazer isso, que às vezes a gente também não tem. A gente já está com a nossa demanda tão alta da gente cuidar das nossas coisas que está tudo bem. E aí o outro vai cuidar, porque a gente não tem essa obrigatoriedade de estar nesse lugar. A gente faz isso sobre um lugar de equilíbrio, não sobre um lugar de falta. Eu vou fazer porque eu vou agradar ele, porque aí depois ele
né? Ele vai ficar grato para minha vida toda porque eu fiz isso. Não é esse lugar. Primeira coisa que veio na minha cabeça, falei assim, pensei assim, mas e aquela coisinha assim, só pra gente poder, porque o outro quer tanto? E não vai ferir a gente, sabe? Não vai ser um problema pra E a gente. gente Será? escolhe. Então, É uma mas aí tá na escolha. escolha. É uma Exato, escolha. exato. Eu mentorei uma pessoa que ela estava com problema e ela falava isso. Ela estava com problema porque o marido, ele não queria ir na casa da sogra, não sei o que e tal. E aí ele ia obrigado. E aí eu falei assim, fale para sua esposa que você, nesse domingo, você não vai. Ah, vai ser um caos na terra, vai ser isso, vai ser não sei o quê. Aí eu falei, testa, experimenta. Você não quer ir, quer? Não. Então pronto. E aí ele testou e a esposa dele falou assim, poxa, graças a Deus que você decidiu não ir. Porque toda vez que você vai, você fica lá de cara feia, que você não quer estar, não sei o quê, nananã. E moral da história, ele foi outras vezes quando ele estava querendo ir e foi muito bom. Porque eu posso escolher, né? A gente vive em sociedade, a gente tem que equilibrar isso. Isso, esse é Então, o por ponto. exemplo, a gente tem que equilibrar. Eu não quero, eu não tô querendo ir e tal, mas é importante para minha mãe que eu vá e tal, e eu acho que isso não vai fazer, eu não quero ir nesse momento, mas isso aqui eu escolho ir com ela. Porque isso vai de fato ser importante para ela. Mas isso, gente, Continua tem sendo que uma ser uma escolha, coisa né? escolha e tem que ser intencional. Porque o que acontece nos comportamentos que a gente tem, que vai nos sabotando e vai tirando a gente do lugar de se escolher, é os comportamentos que a gente faz inconsciente. Porque quando eu faço esse comportamento consciente, que eu faço essa escolha, eu sei. Mas quando eu vou inconsciente, aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente vai agradando todo mundo, todo mundo, todo mundo. Mas intencionalmente eu falo, eu escolho ir com ela. Isso muda até a forma como você vai. Você não fala, eu tenho que ir com a minha mãe, porque minha mãe quer que eu vá. Emburrada. É. Né? Porque eu tenho que ir, não, Uhum. porque minha mãe me encheu o saco pra eu ir, não, 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 meu marido, sei lá, meu filho, qualquer pessoa. Não, eu vou porque assim, tá bom, eu escolho ir. E você vai com outro comportamento, né? Com outra postura, com outra leveza, né, Mari? Então, quando a gente vai trocando isso, vai colocando na nossa vida, né, essas palavras, e a gente vai fazendo com intencionalidade, aí sim a gente está na regra, tomando as rédeas da nossa vida. Sim. E aí, eu pensei outro extremo também, de em determinado momento a pessoa ela não percebe que está não que não pode escolher, né? Ela acha que ela não pode escolher. E aí tudo vira uma terceirização e tal, ou ela não quer fazer nada para ninguém. Absolutamente nada para ninguém. É estritamente do jeito dela, a escolha dela e então assim, são dois extremos. A pessoa que tá Sim. totalmente inconsciente dessa falta de escolha, né, que ela acha que não tem escolha. E a outra que só escolhe a si, mas em detrimento do grupo, né, do todo. E aí, como que a gente equilibra também? Isso também, todos esses dois comportamentos, eles são comportamentos que traz, né, eles carregam isso, como a gente também carrega os nossos comportamentos da nossa infância, né? E a gente entende que quando a gente é pequeno, a gente tem experiências, a nossa criança, né? Ela tem experiências que fazem com que a gente, quando a gente vai crescendo, a gente se torne adultos com alguns tipos de comportamento. Então, por exemplo, a pessoa que está nesse lugar apático, esse lugar de vítima, que quer ficar e que não vê a possibilidade, essa é a possibilidade dela. E a gente que está de fora, a gente tem que olhar e a gente não tem o que fazer. Porque a gente só pode fazer algo por nós. E a pessoa que está nesse lugar, em algum momento, vai ter algum Algum gatilho, né? despertar, algum Alguma coisa. gatilho que vai fazer ela sair desse lugar. Se não for, não saiu.
é a possibilidade dela. E aí, como é a gente interagindo com essa pessoa? A gente entende que a gente faz o que é o possível nosso e respeitando o lugar que ela quer estar. Isso para a vida. E esse outra pessoa, a pessoa é tão egoísta que só pensa nela, só pensa naquilo, só pensa nela, tudo é em torno dela. É o que é possível para ela. Ela também não tem outros recursos e outras possibilidades. Ela aprendeu aquilo. E aquilo é um mecanismo de defesa, né? Um mecanismo de proteção, na verdade. E no final das contas, quando a gente está interagindo com essa pessoa e a gente percebe isso, a gente tem duas opções, né? Ou fica ou a gente vai embora. Que também são escolhas, né? Que também são escolhas. Porque a gente não pode salvar o outro. Sim. Porque a gente também, e a mulher tem muito isso, né? A síndrome da Mulher Maravilha, né? Quer salvar todo mundo, o planeta. Aprendemos a cuidar, né? Nós fomos criadas para cuidar, para né? cuidar. E isso é fadado ao fracasso, porque só quem pode salvar o outro é ele mesmo. O que a gente pode trazer é ferramentas, recursos, conversas, despertar, sendo que o movimento é individual. O meu movimento, na minha história, na minha vida, foi individual. O seu foi você. Eu e meu irmão, na mesma família, ele teve um movimento, eu tive outro. É muito individual, então cada um. E a gente entender esse lugar e respeitar esse lugar, isso também nos liberta, Mari. Que a gente para de ficar e dando responsabilidade ao outro, né? Porque se o outro está fazendo essas escolhas, vai ter uma consequência. Então, assim, se a pessoa é extremamente egoísta, no sentido de que ela não olha e não flexibiliza dentro de uma sociedade que a gente olha e a gente escolhe flexibilizar aquilo que faz sentido pra gente naquele momento, e a pessoa não é assim. Escolher as brigas, né, Sá? Escolher. O que realmente importa e fere os nossos valores, né? Isso tem mais a ver do que a gente, né? Porque toda interação que a gente tem com as pessoas, somos espelhos, então isso vai refletindo na gente. Tem um ditado que eu gosto muito, bateu, doeu, pega que é teu, né? Bateu, doeu, pega que é teu, né? A gente, às vezes, eu estava no restaurante essa semana e a menina tinha uma mulher que estava gritando, falando alto, tererê, um monte de coisa, não sei o quê. E aí eu fiquei meio irritada, aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, tá irritada por quê, Sabrina? Pega que é teu. Espelho, né? Já foi assim, né? Também. Aí eu comecei a rir e eu falei, minha gente, deixa eu gritar. Deixa eu fazer. Então, assim, é reflexo, né? O que incomoda a gente é algo na gente. Ou algo que está ainda dentro da gente e a gente não assume que é nosso. Ou algo que a gente também queria estar fazendo e a gente não fez. A gente queria... A gente deve ter escutado muito, né? Muitas críticas sobre o que a gente fez, mas, na verdade, por trás das críticas tem uma fala falando assim, eu queria fazer isso e eu não consegui fazer. Porque eu escutei uma pessoa que ela criticou muito e depois ela veio falar comigo, ela falou assim, eu queria pedir desculpa, porque tudo que eu falei pra você é exatamente porque eu nunca tive coragem de fazer o que você fez. Eu estou preso aqui e eu não tenho coragem de fazer isso. Então, fala muito sobre o outro. A gente cai nesse túnel errado se a gente quiser, né? E aí a gente tá ensinando o povo a não cair no túnel errado agora. E tenho certeza que quem tá ouvindo a gente tá super pensando em fazer escolhas diferentes em 2024. Com certeza! E a gente pode dar um empurrãozinho aqui, sabe? Vamos pensar. Vamos pensar como que a gente consegue. E eu brinco que a tomada de decisão, uma escolha, né? Ela é um músculo. Que a gente vai pra academia lá toda molenguinha e vai ganhando rigidez, vai ganhando preparo, vai ganhando musculatura. E com isso a gente tem que treinar. Se a gente coloca, e eu gosto muito dessa analogia que eu ouvi há muitos anos atrás, se a gente
se fala, né, se responde que a gente não tem opção, ou que a gente não pode fazer nada, ou que a gente tem que fazer porque tem que fazer, o nosso cérebro senta no sofá e não acha alternativa. Ele relaxa, abre uma cerveja, fica vendo televisão e acabou. Não vai fazer mais nada. Não vai trabalhar para ajudar a gente. Se a gente começa a se perguntar qual escolha eu quero fazer, de pequenos convites, pequenas opções, oportunidades, projetos, o que o ano te apresentar daqui para frente, e você se perguntar o que eu escolho, você automaticamente já está colocando a roupinha de ginástica no seu cérebro para ele te ajudar a treinar e não a descansar, né? E acho que é um estar atento de quais escolhas eu tenho dentro dessa oportunidade que me apresenta, dentro dessa situação que me apresenta. Então, eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5 opções, né? E o que eu escolho? Acho que isso ajuda a gente a pensar nessa possibilidade que a gente tem de escolher. Então, Maria, justamente sobre isso, né? A nossa mente, ela pode ser a nossa sabotadora, né? Ela nos sabota. A nossa mente, ela não quer que a gente faça esforço, né? Quanto mais esforço, a gente gasta mais energia. Então, ela tende a nos sabotar. As próprias interações que a gente tem com o mundo externo, elas nos conduzem para a gente sabotar a nossa mente, né? Então, é muito desafiador e a gente deve estar muito atenta, né, como a gente vai conduzir quando vem esses pensamentos, né? Quais são as escolhas que a gente vai fazer verdadeiramente? Porque isso, primeiro que bota a gente no jogo de protagonista, né? Não deixa a gente ficar sentado e deixar aquele músculozinho dominar a gente, né, da nossa mente. Então, a gente questionar a nossa mente, né? A gente desafiar, a gente fazer perguntas para ela, vai fazer com que a gente também saia dessa zona, né, de conforto, né, mental, né, que ela vem para nos sabotar. E o conforto nem sempre é confortável, né, Sá? Porque o conforto, ele é aquilo que a gente conhece. É aquilo que a gente está acostumado, mesmo que seja uma dor muito grande. E a gente acaba permanecendo nesse lugar, achando que não tem escolha e numa parálise por análise, né? Meio que não sabe o que fazer, acha que não tem solução e não segue em frente. Então, eu acho que esse lugar que a gente consegue perceber, não, acho que começar a perceber por outros caminhos também é uma grande virada de chave, né? Porque a cabeça é isso, a gente tem, é muito fácil a mente, né? É muito fácil a gente se enganar ou a gente se iludir se a gente ficar só no mental. Mas o corpo dá sinal, as emoções dão sinais, né? A gente tem uma estrutura inteira de sabedoria de outras ordens que dão sinais e que a gente ficando atento a isso, prestando atenção a isso, a gente consegue pelo menos puxar um fio da meada para começar a olhar outras alternativas para sair desse lugar de desconforto, de que faz mal em alguma medida para gente. E o desconforto, Mari, ele é um lugar conhecido. Por isso que muitas vezes, por mais doloroso que seja, é tão desafiador a gente dar um próximo passo. Porque o que o ser humano tem, o maior medo do ser humano é do desconhecido. Então, às vezes, inconscientemente, muitas vezes a gente fica na dor, mesmo sendo doloroso, mas é uma dor conhecida. Porque como vai ser o novo? O que é que vai acontecer se eu fizer uma outra escolha que não seja escolher continuar aqui? E para 2024, a gente está entrando num novo ano, então são novas perspectivas, já carrega em si essa nova janela de esperança de recomeço, né? Mas nada vai mudar se a gente não mudar, se a gente não olhar para a gente, se a gente não verdadeiramente olhar para os nossos desconfortos, né, Mari? E ver, né, o que a gente vai fazer
qual é a escolha que a gente vai ter, porque senão a gente só vai ficar colocando para debaixo do tapete, né? Total. E sabe como que você usa esse desconforto para poder fazer essa investigação de se escolher? Como que você faz essa... Até para o pessoal ter uma dica de exercício mesmo, né? De como... Para 2024, vamos botar para 2024, Bora. começando. Eu geralmente não faço lista para 2024, né? A lista, né, de vou começar a academia, não sei o quê, aquelas listas, geralmente eu não faço isso. Eu faço um mapa, né, dos meus desejos, e aí coloco fotos, fotografias e tal do que eu quero. Mas quando a gente olha pra gente, eu olho, tá, o que é que tá mais, o que é que mais, meu maior desconforto, né? O que é que eu quero, o que é que se eu mudar hoje, isso vai impactar na minha vida como um todo. Então eu olho para onde está o meu desconforto para poder trabalhar nisso, focar nisso para poder seguir. E isso a gente pode fazer não só quando o ano acaba, quando o ciclo, quando a gente começa o aniversário, né, quando a gente faz, mas isso é uma coisa constante, né? Às vezes a gente tem, sei lá, várias frentes de problemas, várias áreas da nossa vida que a gente vê que está em desordem, que a gente não consegue ajustar e que a gente quer mudar, né? E a gente não sabe como. Mas olha para dentro de você, escuta o próprio corpo, onde está o seu maior desconforto. É aí que por aí que a gente deve começar. Às vezes, o nosso maior desconforto é a relação que a gente tem com nossos pais. Às vezes, o nosso maior desconforto é o nosso emprego, que a gente não está satisfeita. Às vezes, o maior desconforto é que eu tenho um relacionamento abusivo e não sei como sair. Às vezes, então, assim, olha onde está o maior desconforto para que a gente possa ser verdadeira com a gente. Porque a gente fazer listinhas... Ah, eu lembro que, nossa, quando eu era mais nova, porque eu sou nova agora, quando eu era mais nova, era assim, quero concluir um curso de inglês, quero não sei o quê, nananana. Eu falei, né? Aí quando a gente fazia, sei lá, 20 itens, quando dava no meio do ano eu não lembrava de um. E verdadeiramente a gente olhar para onde está o nosso desconforto, porque aí onde está a nossa mudança, aí onde está aquilo que vai impactar. Porque senão a gente vai passar os dias, os meses, os anos, e esse desconforto ele vai só aumentando dentro da gente. E a gente não para olhar. Então, para olhar, para escolher, para a gente mergulhar dentro da gente. E isso impacta em todas as áreas da nossa vida. Não é porque eu tenho um desconforto no trabalho, eu estou muito desconfortável com isso não vai impactar na área da minha vida, da minha saúde, por exemplo. Isso impacta em tudo. Então, a nossa proposta aqui, para quem está nos ouvindo, é que verdadeiramente, olha onde é que está esse desconforto. Encara isso, vê, porque o novo e tudo que você vai escolher, isso vai ser muito melhor do que esse desconforto que você está sentindo. Porque o processo, ele é desafiador, ele é muitas vezes doloroso, mas aonde você vai depois desse processo é muito curador. Muito curador. E não adianta a gente entrar o ano fazendo as mesmas coisas, criando os mesmos hábitos. Então, assim, eu vejo muitas pessoas colocando, eu vou começar a academia. Tá, com que propósito? O que vai fazer você ir à academia? Porque tem que ser uma coisa verdadeiramente que tem um desconforto a ponto de te mover. Então, ir para a academia tem que ter uma coisa muito maior, porque senão não é sustentável. E a gente faz aquelas listas infinitas, não foca em nada, com coisa nenhuma. No final do ano, você vai rever a lista, se sente frustrada, incapaz, porque você diz assim, nossa, botei 20 itens, não fiz meio. E a gente focando em um, resolvendo, né? Participando, fazendo esse processo. Acabou. Outro e outro. Imagina durante um ano. Teve um cliente meu que não gostava de ler e eu falei assim, tá bom. Então, enquanto você está no banheiro, zapeando, lê uma página só. Ele, uma página? Eu falei, exato. Ele falou, mas uma página não vai adiantar nada. Eu falei, você não lê nenhum?
Então, é sobre a gente verdadeiramente se propor a ir fazendo esses micromovimentos. Não adianta você colocar na lista, eu quero ler 12 livros, um por mês. Não, mas você não lê nenhum hoje. Se você lê um, se você tiver um livro de 365 páginas e você lê um, caraca, você já arrasou. Sim. E esses dias um grande amigo me lembrou uma coisa, eu estava meio aqui assoberbada de tarefas e de preocupações, né, com a mudança, com o sítio e tudo. E aí um amigo meu me lembrou amorosamente que prioridade não existe plural. Prioridade é uma só, né? Não existem prioridades. Quando você fala da lista, Sim. isso vem para mim muito forte. E uma coisa interessante é que quando a gente faz essas listinhas de prioridades no plural, e uma vez eu ouvi isso e me tocou muito, e a partir daí eu comecei a ter outra relação com essas listas, em que lugar você aparece da lista? Sim. Porque geralmente a gente não aparece na lista. Então, assim, qual é a sua prioridade na vida, no ano, nos próximos, né, fazeres, nas próximas conquistas, e você não aparece na lista, você mesmo. E isso, para mim, foi muito perturbador e, ao mesmo tempo, transformador. Porque a prioridade né, e única no singular, ela tem que ser a gente. A gente. Porque é o que você disse lá no começo, sabe? É só a gente que consegue, primeiro, se dar conta dos processos, né? Ter consciência do que está acontecendo. E só a gente pode fazer esse caminho, só a gente pode caminhar esse caminho. Além disso, por mais difícil que seja, só a gente é capaz de fazer as mudanças necessárias, as escolhas necessárias para a gente tirar esse desconforto da nossa frente. E só a gente vai sentir, colher os frutos, os resultados daquilo que a gente faz, né? Sim. Por mais que a gente esteja acompanhado de pessoas incríveis, de amigos, de família e pessoas que querem o nosso bem. E, de novo, voltando no que a gente estava falando, não é egoísmo, não é, né? Você é a única pessoa que vai tomar conta de você e que vai sentir as consequências e os prazeres e as delícias e as dificuldades das suas escolhas. Então, se colocar em primeiro lugar, se escolher e se colocar nessa lista única de vou olhar para mim, vou fazer o que eu preciso fazer, por exemplo, academia, né, que você é um ótimo exemplo. Cara, se você não está preocupado com a sua saúde, se você não tem algo maior, aquilo vai durar uma semana, você vai, né, enriquecer o dono da academia e não vai nunca mais, né? Então é isso. O que realmente o que realmente é você se escolher, né? Se colocar como prioridade. E por isso que esse olhar para o desconforto, ele é tão importante, porque o desconforto é seu. E aí você está no lugar de prioridade, porque o desconforto é seu. Porque eu conheço várias pessoas que falam, eu queria emagrecer. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo que você vê o tempo inteiro na lista das pessoas, né, Mari? Sim. Então, sendo que as pessoas falam isso, que estão desconfortáveis e que, eu queria emagrecer, mas elas não agem nesse processo, porque talvez esse não seja o desconforto maior dela. E ela prioriza um outro desconforto que seja maior, mas ela vive reclamando desse desconforto, mas também não age, né? Então, assim, às vezes, a gente tem uma fala que é comum da gente reclamar das coisas, mas a gente não age para mudar. E eu gosto sempre de falar que quem reclama não quer mudança. Quem reclama só quer reclamar. É isso. Porque a mudança, ela não... Quando a pessoa está focada em se escolher, ela não vai reclamar. Ela vai tomar ação. E ela não vai ficar nesse reme-reme, nesse blá blá blá, não sei o quê. Ela vai tomar ação e vai fazer. Você não vai ver a pessoa reclamando. Então, quando a gente olha e quando a gente começa o ano, os ciclos, olhando para esse desconforto, a primeira pessoa que a gente está escolhendo é a nós mesmas. E às vezes a reclamação
é uma forma de você se inserir naqueles valores, de você provar que você faz parte daquilo, que você está insatisfeito, mas não é uma insatisfação real, percebe? Não, É só para você não. falar assim, estou atendendo, estou incomodada, obviamente inconscientemente, né? Claro, claro. Não é uma coisa planejada, a gente não faz isso, mas esse hábito da reclamação, né, que é voltar a clamar e voltar a lembrar é você fazer parte, compartilhar daqueles valores, mas que não necessariamente você está disposta que não é seu, você não está disposta a mudar, né? Mas aí você faz parte ali daquela comunidade, daquele coletivo e aí você segue reclamando, né? Teve uma pessoa que chegou e ela reclamava sempre do mesmo problema. Ela chegava, não sei o quê, no grupo e sempre falava do mesmo problema. E sempre falava do mesmo problema. E uma pessoa assim, gente, é uma pessoa que... Chato, né? Porque a gente já sabe do beabá dos problemas todos, né? É uma pessoa chata. Então, assim, se quem tá ouvindo a gente for assim, já deixa de ser, pelo amor de Deus. Cabulosa, como eu digo. Então, assim, aí chegou. E aí eu falei assim, tá, mas o que é que você vai fazer pra mudar isso? Aí ela... Não, porque não sei o quê. Aí vem com um monte de outros problemas, né? A pessoa não quer a solução. E ela falou assim, você acha que eu não quero não mudar? Eu falei, eu acho que não. Eu acho que a água não bateu na bunda ainda. Quando bater, você muda. Aí você vai parar de reclamar e vai mudar. Porque, gente, sem mimimi, sem reme-reme, sem, sabe, frufru, é assim. E porque, assim, às vezes as pessoas não sabem nem como sair, Mari. E acontece muito. Então, quando a gente não sabe como sair, a gente tem que fazer um movimento de pedir ajuda. Porque às vezes é uma fala, é um gesto, é uma coisa, é assim, eu não estou conseguindo, eu quero, mas eu não consigo. Isso é a humildade de você reconhecer que você quer, mas você não sabe como. E você aceitar essa ajuda, porque a gente só dá ajuda para quem quer. O movimento também, é né? da pessoa, não tem jeito, né? Exatamente. E esse negócio da dor, eu acredito muito também, assim, a dor não sendo suficientemente grande, ela não move a gente, né? E a gente move no amor ou na dor, né? É. E no Muito mais na muito dor, né, mais Mari? na dor, muito mais na dor. E ela tem e é isso, é a hora que realmente vai ser forte o suficiente para mover a gente. E aí eu queria fazer um parênteses também, porque aqui, assim, existem situações extremas que eu não sou nem capaz de imaginar a dificuldade, né, da vida de cada um e que a gente não tem, enfim, né, uma situação de fome, uma situação de, né, que a gente não pode nem julgar ou falar que essa pessoa não tá querendo sair ou não tá, mas eu acho que entra nesse lugar também que você tá falando, sabe, de falar, cara, então eu preciso de ajuda de alguma forma para me estruturar para mudar esse contexto, né? Porque eu acho também muito cruel a gente falar que, apesar de acreditar que só a gente é capaz de mudar, é muito cruel a gente colocar a responsabilidade e o peso todo no indivíduo de falar que você vai conseguir tudo que você quiser, que também eu acho que é outra mentira. Sim. Eu acho que a gente vive num sistema e numa estrutura que não existe meritocracia, não existem oportunidades iguais, não existem condições de equidade e de igualdade, nenhuma das duas, para que as pessoas consigam ter dignidade. A gente vive num mundo onde metade da população, 55% da população mundial, é miserável. Sim. Vive em insegurança alimentar, ou seja, não sabe o que vai comer hoje. Hoje, no dia de hoje, não tem condição de comer, não sabe o que vai comer. Então, assim, a gente tem uma estrutura sistêmica muito maior que dificulta a gente tomar essas decisões, né? Então, a gente tá falando de uma decisão no nível individual que ela é necessária a partir do momento que a gente tem essa consciência. E que Sim. se a gente não conseguir, de alguma forma, a gente peça ajuda, né? Que a pessoa, cada um de nós, a gente peça ajuda para achar esse caminho, né?
E esse caminho que a gente está falando não é um caminho de sucesso que a gente vê nas redes sociais. Ele é um caminho de paz e de bem-estar com a gente mesmo. É muito diferente, né? Então, só fecha parênteses aqui, deu uma viajada, mas é que o que a gente está falando, talvez ele se aplique a determinadas pessoas de uma forma muito mais fácil e muito mais prática do que em outros contextos extremamente desafiadores que a gente não consegue nem alcançar, que é viver de uma forma onde realmente o contexto também não favorece. E que a gente sabe que existem pessoas que dentro desse contexto ainda assim conseguem sair e conseguem virar o jogo para a vida delas e da família delas serem uma vida melhor. Então, isso aí dá outro podcast para arrasar, com visão sistêmica, com um monte de cor. Olha, minha filha, dá um podcastão. Porque é incrível, é muita coisa, né? Assim, a gente tá falando, o ser humano é um indivíduo complexo, né? E assim, o que a gente está falando aqui, ele se aplica aqui, ele se aplica nessa sociedade, ele se aplica... Nós somos seres humanos complexos, gente. Então, é a gente entender e a gente ouvir e a gente poder absorver isso e aplicar isso de uma forma saudável na nossa vida, né, Mari? Porque o que a gente quer trazer é justamente essa luz para que a gente também saia dessas prisões do que é imposto, né? Desses rótulos, né? Você pode tudo que você quiser, você pode não sei o quê, né? Você faz uma lista e você faz isso, você vai acontecer. Não, tem muita coisa para 10 passos para ser milionário, 10 passos para uma vida perfeita. Não tem, Doriana, né? Não existe, né? Acorde 5 da manhã, vai ser rico milionário. Então, são muitas coisas que envolvem, porque nós somos seres humanos e tem uma complexidade. O que a gente está propondo aqui é que, quando a gente tem um olhar para a gente e a gente consegue começar a fazer pequenas mudanças e escolhas para a gente, né? A gente está entrando num ano novo e é um ano que a gente está cheio de expectativas positivas e tal, mas não adianta só expectativa, pensamentos e tal, se a gente não juntar isso com as ações que a gente vai tomar. Então, nós sabemos que nós somos mente, corpo e espírito. Nós somos seres integrados com tudo isso. Então, muitas vezes a gente está focado num lugar, e eu já vi muitos casos, assim, às vezes as pessoas estão 100% focadas na sua carreira, no seu trabalho e tudo isso, e a sua vida, né, espiritual, a sua vida espiritual não é religião, né, é sua conexão com Deus, assim, sua conexão com o que você acredita, algo maior, enfim, fica de lado, a sua família fica de lado, e aí você vai, quando você olha para trás, é muito complexo a gente como ser humano. Então, assim, qual o desconforto que a gente tem hoje, que a gente pode olhar para a gente mudar, para a gente começar 2024 verdadeiramente focado no que traz esse desconforto para a gente. Nós, mulheres, os seres humanos em geral, eu estou falando para mulheres porque nós somos mulheres, né? Quando a gente chega aos 35, 38 anos, a gente começa a ter uma crise na vida adulta, de olhar para a nossa vida, de rever nossas coisas, e a gente tem um desconforto assim, generalizado. Parece que nada tá tudo desencaixado, né? Ou tá tudo encaixadinho numa vidinha perfeita, mas você sente que, nossa, minha vida é tão perfeita que eu não, nossa, parece que vai dar algo errado em algum momento, eu não me sinto... Então, a gente traz esses desconfortos. Então, parar para olhar para ele, em qualquer nível, em qualquer grau, em qualquer área, é o primeiro passo, né, Mari? Para a gente fazer um ano diferente, mas, acima de tudo, uma vida diferente, né? Exato. E assim, o que eu tiro de aprendizado, sabe, da nossa conversa, é que eu brinco carinhosamente, né, que é parar de bater palma para maluco dançar. Resumindo. Porque quando a gente se escolhe... Pode cortar agora, pode acabar agora o podcast. Acabou, ponto.
Porque é quando a gente para de agradar os outros e fazer escolhas que são para agradar ou para fazer parte de alguma coisa que não tem a ver com você. Então, acho que quando a gente fala desse se escolher, é parar de bater palma para maluco dançar. Você fazer um post sobre isso agora. Fazer uma camiseta. Pois é, exatamente. É exatamente sobre isso. Assim, a gente ter coragem para se escolher é verdadeiramente uma decisão desafiadora. Porque, gente, a gente vai desagradar quando a gente fizer isso. É inevitável. Porque você começa a ter outras posturas, você começa a ter outras prioridades, outra prioridade, que a prioridade é você. E tudo vai. É como mágica, tudo vai se ajustando. As pessoas vão te respeitando mais, as pessoas vão te valorizando mais, mas isso não é porque você falou para elas fazerem, isso é porque você está fazendo por si. Você está colocando os seus limites, né? Exatamente, exatamente. Então, o convite para 2024 é que a gente realmente faça um 2024 diferente, né? Mas começando por nós, né? A gente, feliz 2024, igual você falou, né, no início. É meio clichê, porque realmente a gente deseja que a pessoa tenha um feliz 2024, isso é o nosso desejo. Mas se ela vai ter um 2024, um ano ou uma vida, né? Só depende dela, né? Assim, só depende da gente, né? A gente tem fatores externos, a gente tem os golpes de destinos que acontecem, as perdas, os traumas, as coisas que acontecem na nossa vida. Mas não é o que nos acontece, é o que a gente faz com que nos acontece. Que isso faz parte da vida, né? Se fosse assim... E todos temos os reveses, né? Todos nós sofremos os reveses. Todo mundo. Todo mundo. Um é maior ou menor? Não. É o que é necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa construção como indivíduo, para a gente evoluir, para a gente crescer. E todo mundo tem. Quem não teve, vai ter. Então, assim, já vou avisando, né, Mari? Vai preparado aí que o caminho ainda não acabou. Mas é muito maravilhoso, gente. Assim, é desafiador, é profundo, mas é muito maravilhoso. Muito, muito, muito. Porque a gente assume as rédeas da nossa vida, né? A gente vira verdadeiramente protagonista quando a gente se escolhe, né, Mari? É isso, Sá. E teve alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar durante a nossa conversa? Então, tem uma coisa que eu acho super importante que a gente não falou, porque se deixar vai ter 5 horas de podcast, que é sobre a mentalidade, né? E a gente falou um pouco minutos atrás, como a gente tem que ter cuidado com a nossa mente, né? Porque ela nos sabota. Então, o que a gente pensa sobre nós, o que a gente fala sobre nós, o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Então, cuidado com o que a gente fala sobre nós mesmos, né? Então, a nossa mente, ela pode ser nossa amiga e nossa inimiga. O que é que a gente vai alimentar? Então, que a gente faça escolhas e que levem a gente para que a nossa mente, ela trabalhe a nosso favor, não contra nós. Então, fazer isso, ficar atento aos nossos pensamentos, o que eles nos trazem, questionar isso. A gente precisa, a mente da gente, ela quer o conforto, gente. Ela quer que a gente gaste pouquíssima energia. E para isso ela sempre vai estar trabalhando para que a gente fique nesse lugar. Então, que mentalidade a gente quer ter, né? Que mentalidade a gente escolhe ter, né? Uma mentalidade sobrevivente ou uma mentalidade de escassez, né? Uma mentalidade que vai nos ajudar a nos impulsionar para frente ou que vai nos paralisar. Então, que a gente possa observar que, às vezes, vem um pensamento na nossa mente, o que é que você vai alimentar? Então, às vezes, vem um pensamento, em vez da gente trazer para a nossa mente, a gente questionar, não, a gente fica alimentando, é isso mesmo, não sei o que e tal. E o negócio, aquele monstro vai crescendo, daqui a pouco fica maior do que a gente.
E a gente só procura os amigos que concordam com o nosso monstro, né? Isso. Para alimentar mais ainda. Mais ainda, entendeu? Então, assim, o que é que a gente quer, né? Então, é que a gente tenha esse domínio próprio de questionar, de pensar coisas diferentes, porque muita gente, muitos de nós, ouvimos coisas na nossa infância que a gente ecoa no nosso ouvido, na nossa mente até hoje. Então, é real? Não, o que eu falo, é real isso? O que eu estou ouvindo, isso é real? Não. Porque a gente precisa desafiar, a gente precisa fazer perguntas. Se a gente tivesse mais habilidade de fazer perguntas, não só para o outro, né? Que a gente é maravilhosa investigadora da vida do outro, né? Mas sobre nós. Vem esse pensamento, mas por que eu estou com esse pensamento? Mas por que isso? Habituem-se de fazer perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A criança, né? Quando está nessa fase de 2, 3 anos, ela faz muita pergunta por quê. E a gente vai perdendo isso. A gente precisa desafiar a nossa mente. Porque senão ela vai nos engolir. Baseado naquilo que a gente vai alimentar. Então, é muito importante, Mari, a gente ficar atento à nossa mente, né? Que mentalidade eu estou tendo. Eu lembrei de uma história que lá no Caminho de Santiago, eu conheci uma senhora de 80 e... acho que ela tinha 82 anos, mas assim, com muita dificuldade de caminhar, sabe? E ela resolveu fazer o caminho completo, de 820 quilômetros também. E aí, quando chegou no meio do caminho, imagina que ela andou 400 e blau. Assim, ela andou 450. E ela saía 6 da manhã, 7 da manhã, chegava tipo 10 da noite, porque ela ia bem devagarzinho, sabe? E a gente encontrava com ela no caminho, via se estava tudo bem. Todo mundo acabou meio que se cuidando, né, no caminho. E aí, no meio do caminho, tinha um convento que eu parei para visitar o convento e encontrei com ela. E ela estava chorando. E aí eu parei para conversar com ela, né? Eu falei, o que foi? Era a Edith, dona Edith, o que aconteceu? Edith, não, desculpa, era Estela. Aí, foi que foi, dona Estela, aconteceu e tal. Ela era alemã. E ela chorava muito. E aí ela virou e falou assim, eu vou ter que ir embora, minha filha. Vou ter que ir para casa. Eu já tô há uma semana tomando muito remédio, não tá adiantando. Eu tô com muita dor. Eu falei, nossa, eu também tô com muita... Todo mundo tem muita dor no caminho, né? Obviamente. Mas ela tava num grau de não conseguir seguir. E muita gente não consegue seguir, Sim. independente da idade. Né? Por lesão, enfim. Mas 450 quilômetros... Não é bolinho, não é. E sabe o que ela respondeu? Que ela tava chorando? Porque o pai dela falava para ela que ela não podia descumprir o que ela prometeu. Ela não podia nunca desistir de algo que ela começou a fazer. Olha isso, uma senhora de 82 anos. E aí eu comecei a conversar com ela, minha filha, eu que tinha que te consolar e não você, mas eu falava assim, dona Estela, olha o que a senhora já fez na vida, olha o que a senhora já fez aqui, 450 quilômetros, imagina, você tá desistindo, você não tá desistindo de nada. De nada. Então, eu acho que quando você me fala isso da gente também revisar e se questionar se o que a gente o nosso programa, o nosso software está instalado ainda presta, porque é isso que as coisas que são ensinadas, que são faladas pra gente desde pequena são muito poderosas. Sim. E guiam a nossa vida inteira. Nossa Senhora. E ela estava sofrendo naquele momento porque ela estava decepcionando o pai dela. E aí eu falei, dona Estela, mas a senhora foi uma inspiração para todo mundo aqui que está caminhando. Né? Foi uma coisa que todo mundo assim, meu Deus, eu não tenho coragem de fazer o que ela está fazendo. Né? Eu tô com quase 40, ela tá com 80, o dobro da minha idade fazendo o que eu tô fazendo. Então, assim, a gente não percebe quão forte a gente é, quão inspirador a gente é. E eu falo assim que todo mundo
é uma inspiração e um exemplo para alguém. A gente não sabe quem. A gente, às vezes, ninguém fala nada, mas em algum momento alguém olhou pra gente e viu aquilo de bom que a gente não consegue ver. Né? Então, eu acho que esse passo de se escolher e de se olhar e de se valorizar já é um grande passo de auto-amor também. Nossa, total. Que é lindo, É né? lindo. Que já é um grande passo, já é um passo enorme para a gente se escolher. É um reflexo da gente se amar. Exato. E essas falas, como você estava falando, né? Elas são falas que ficam no nosso subconsciente. E a gente carrega a vida toda. E muitas vezes a gente nem dá conta que nós somos guiados por essas falas, para não decepcionar aquilo que foi lá programado, né? Mas como computadores e tudo, a gente também precisa fazer esse movimento, às vezes, esvaziar daquelas falas, né? Deixar isso e colocar novas falas, né? E reprogramar. Que aquilo foi falado lá, né? Num cenário, num contexto, né? Numa dor. E depois, hoje, como tá? Mas a gente carrega a mesma fala, igual, como a gente já comentou, desumano com a gente com 40 e poucos anos, olhar pra gente quando eu tinha 20 e nos julgar. E falar que a gente não deveria ter feito isso, aquilo, não sei o quê. A gente julgar o que a gente não deveria ter feito há 2 anos atrás. A semana passada. Gente, a gente não é mais a mesma. E a gente só aprendeu porque passou por isso, né? A gente aprendeu porque a gente viveu a experiência do erro, do acerto, da escolha, que seja, e a gente conseguiu aprender com isso. Mas é isso, acho que a gente ter essa generosidade com a gente mesmo, né? Exatamente. Então, que a gente possa ser generosa em 2024 com a gente mesma, que a gente possa revisitar, né, a nossa mente, o que a gente está falando, que a gente tenha coragem para se escolher. E não é só sobre skincare, né? Sobre a gente escolher fazer, né? Total. E que a gente olhe para o nosso desconforto, né, Mari? Para que a gente possa cada vez mais se transformar. Então, para você, sai para todo mundo, feliz nova você em 2024. Feliz novo eu! Um ano assim, esse final de ano tu comprou roupa nova para tu passar o Réveillon? Eu falei, não, amor. A nova pessoa sou eu. A roupa não, mas eu, minha filha, tô toda nova. Ela disse, isso é mesmo, né? Eu falei, vista-se de você, sou nova. Vista-se de você nova. Aí ela ficou rindo. Isso, boa, excelente. É isso. Você falou. Muito bom. Sá, brigadíssima pela conversa. Foi maravilhoso. É sempre maravilhoso e é muito bom a gente começar o ano lembrando de se escolher. Eu acho que essa abertura vai ser um bom lembrete para quem acompanha a gente aqui na construtora, que uma grande parte da construção de mundos é a gente se escolher. Sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Estou muito feliz de ter participado. É só chamar que eu venho correndo. Você sabe que você tem prioridade na minha lista. Chamou, minha filha. Já estou aqui com muito você. Bom. Obrigada pelo convite. E quem quiser te achar, te acha onde, como? Então, me acha no Instagram, @SabrinaCFerreira. Já pode ir lá. Segue. Compartilha, dá um like, né? Vai lá e vamos estar lá caminhando juntinhas. É isso. Muito, muito, muito obrigada. Ai, obrigada a você. Beijoca. Um cheiro. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @De Rosa Edições.